Glória a Deus nas alturas. A palavra do Senhor no dia de hoje para nós é o Salmo 115. Salmo 115. Glória a Deus. Que nos fala a respeito da vaidade dos ídolos e a exortação a confiar somente em Deus. Então, aqui está a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, porque dirão entre as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem garganta, mas não sai som algum da sua garganta. Torne-se semelhante a eles todos que os fazem e todos que nele confiam. Aleluia. A palavra do Senhor ela é muito clara aqui. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, ele é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, é o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio, o vosso escudo. O Senhor se lembrou de nós e abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Aqui a palavra do Senhor, que o Senhor colocou para falar, aleluia, uma palavra bastante conhecida, mas Deus tocou fortemente para falar a respeito das imagens, dos ídolos. Eles têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, nem som algum sai da sua garganta, ou seja, o ídolo, uma imagem, ela não sai do lugar, porque ela foi criada por um homem, ela foi criada por uma pessoa. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por um homem. A Bíblia foi escrita por um homem, mas há uma diferença muito grande. Aleluia. O homem comum pegou um barro e fez uma imagem para adorar. Fez um ídolo para adorar. Aleluia. E a Bíblia foi escrita por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que não tinham idolatria no seu coração. Homens que tinham Deus na sua vida, o Espírito de Deus, aleluia, na sua vida. Então, eles escreveram a Bíblia, aleluia. Não em conhecimento humano, não em fábulas, não em heresias, não. O Espírito de Deus lhe revelou a palavra, lhes revelou o que havia de ser escrito. E assim os homens que foram inspirados por Deus escreveram a Bíblia. E eles relataram as passagens de Jesus. Eles relataram na Bíblia Marcos, João, Pedro, Mateus, Filipenses, né? Aos Romanos, onde fala de Paulo. Então, eles escreveram inspirado pelo Espírito Santo. É diferente, totalmente diferente do homem pegar um monte de barro, um monte de cal, um monte de areia e fazer um ídolo, fazer uma imagem e adorá-la. Isso é abominação diante de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, a vaidade, a glória é do Senhor e a vaidade dos ídolos. A exortação a confiar somente em Deus. Porque os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem garganta, mas não sai som. Tem boca, mas não fala. E assim por diante. Tem ouvido, mas não escuta. Tem pés, mas não andam. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje para dizer que ainda tem muitas pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, que não sabem separar uma coisa da outra. Aleluia. As imagens foram os homens que criaram para adorar. Como lá no monte, lá quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos da boca de Deus, os 10 mandamentos
foi ditado por Deus para Moisés. Moisés era o profeta e Moisés escreveu as tábuas da lei. Então nós vemos que há uma diferença muito grande. Aleluia. Os ídolos foram homens comuns, homens pecadores que fizeram as imagens. Foram homens pecadores, homens que não têm arrependimento, que fizeram essas imagens. Todas essas imagens aí, que eu não vou ficar citando o nome, são criadas por homens pecadores. E a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, como Moisés. O Espírito de Deus lhes falou e ele escreveu a Bíblia. Nós vemos aí as passagens de Jesus, todos os feitos que Jesus fez. Mateus escreveu, Lucas escreveu, João escreveu. Cada apóstolo, cada discípulo escreveu um livro a respeito de tudo que viu da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, os ídolos é abominação para Deus. Deus abomina ídolos, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Deus tocou fortemente o nosso coração para falar a esse respeito do Salmo 115, é porque tem aqui alguém que está precisando de um esclarecimento. Muitos dizem, mas a Bíblia foi escrita também por um homem. Mas um homem obediente a Deus, que dava ouvido à voz de Deus, um homem que tinha o Espírito Santo, e uma pessoa que adora a imagem não pode ter o Espírito Santo. Uma pessoa que é idólatra, que adora Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, São Benedito, é tanto santo que os homens criaram para adorar, que é uma quantidade infinita de deuses de prata, de ouro. Esses ídolos não existem e eles não podem curar ninguém. Eles não podem transformar a vida de ninguém, porque é como está dizendo aqui, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não escuta, tem garganta, mas não tem boca, mas não fala, não tem som nenhum na sua boca, são imóveis, são criados por homens pecadores, ídolos que o homem criou para adorar. E Deus abomina a idolatria. Essas imagens de pedra, de prata, de cal, de madeira, são abomináveis para Deus. Deus irá colocar este vídeo na frente de alguém que precisa ouvir isso. Ah, mas os homens também eles eram pecadores que nem nós. Não. Há uma diferença muito grande entre os profetas que Deus falou com eles para escrever a Bíblia e entre aqueles que fazem imagem de escultura para adorar. Não se engane, há uma diferença muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 115, confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor se lembrará de nós e abençoará a casa de Israel, a casa de Arão. Abençoará aos que temem, tanto pequenos como grandes. Aleluia. Nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, um dos mandamentos era este: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e não colocará ídolos diante de vós para adoração. Ídolos. Deus abomina as imagens de escultura. Deus é totalmente contra a quem adora imagens feita por mãos de homens pecadores. Homens ateus que não acreditam na existência de Deus, pois foi Deus quem criou o céu e a terra. Como é que ele vai admitir que uma imagem, qualquer que quem ela seja, ocupe o seu lugar? Jamais.
Ele criou o ser humano, ele criou Adão e Eva, ele criou o mundo, ele criou tudo. E como é que ele vai dar a glória dele para um monte de barro, que foi ele que criou? Aí o homem foi lá, pegou um monte de barro e fez uma imagem para adorar. Tá errado. Deus não aceita. Isso é abominação. Porque o Criador foi quem criou o barro. E o Criador foi quem deu o espírito de vida para o ser humano. Aí o ser humano vai lá, pega um monte de areia, um monte de barro, um monte de cimento, de madeira e faz um ídolo para ele e diz que ele é o seu Deus. Mas que negócio é esse? O nosso Deus, o nosso Criador, ele é o nosso Deus. Não existe outro Deus além dele. Só existe ele. Aleluia. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor e não dos ídolos. Os ídolos dos homens são prata, é ouro, pedra, cal. Como que o homem... Olha, irmão, vou falar algo aqui que Deus me traz, que eu lembrei aqui agora. A minha mãe, ela era muito idólatra. Meu pai também. Então, na minha casa, eles tinham um santuário, eles tinham um quartinho lá, onde estava cheio de imagens. E todo dia, a minha mãe entrava lá dentro daquele reservado para rezar na presença daquelas imagens. Tinha imagem de tudo quanto era tamanho. E meu pai também. E eles tinham bastante criança, e nós crianças não podíamos entrar lá, porque nós não podíamos tocar naquelas imagens. Porque se um de nós quebrasse uma daquelas imagens, pronto, a surra era na certa. Então, ninguém podia entrar lá, porque ninguém podia tocar naquelas imagens deles, do meu pai e da minha mãe. Eles eram muito idólatras, mas assim, eles eram pessoas boas de ajudar o próximo, pessoas sempre cordiais, sempre pessoas bem, sabe, pessoas boas, honestas. Porém, eles tinham essa idolatria terrível na vida deles. Um dia, minha mãe entrou nesse reservado para rezar. E eu fiquei do lado de fora, né, da porta, fiquei só ouvindo ela rezar. E ela rezou, e rezou, e rezou, e com aquele terço na mão, né, e rezou, e rezou, e rezou, e rezou, enfim. Fez a devoção dela lá para aquele santo, e eu fiquei na porta. Quando ela saiu, irmãos, eu acredito que eu tinha o quê? Por volta de 6 anos de idade, por aí. Eu era muito pequena, não entendia nada. Mas eu achava um absurdo aquele, eu sendo pequena, eu achava um absurdo a minha mãe. Todo dia, naquele horário, ela entrava ali dentro para rezar. Aí eu fiquei ali esperando ela sair. Quando ela saiu, eu falei assim para ela, eu falei para ela assim, ô mãe, essa santa aí que a senhora fica rezando aí, ela não tem poder nenhum. Irmãos, eu na minha inocência, criança, né? Porque Deus já tinha um plano na minha vida, né? Eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Só que nem eu sabia, nem a minha mãe também, né? Eu falei, minha mãe, esse santo aí não faz nada pela senhora, não. Esse santo aí não faz nada. A senhora, olha só o que eu disse, irmãos, e eu era pequenininha, um belisco de gente, né? Eu falei assim, a senhora, mamãe, tem mais poder do que essa imagem aí da senhora, sabia? Aí ela olhou para mim e falou assim, para de falar besteira, menina. Para de falar bobagem. Eu falei assim, mãe, a senhora tem mais poder do que ela. Aí ela falou assim, por que eu tenho mais poder do que ela? Para de falar bobagem, não fala assim da santa. Eu falei, mamãe, presta atenção, mamãe. A imagem está lá dentro. Depois a senhora sai de lá, fecha a porta, ela fica dentro de um quarto escuro. Mãe, a senhora pode tirar ela de lá e colocar lá na claridade. A senhora pode tirar ela de lá e botar ela onde a senhora quiser. Ela não sai de lá sozinha, mamãe. Eu disse para ela.
A senhora tem mais poder do que ela. A senhora tem mais poder do que ela. Ela não sai de lá, a senhora viu? E a senhora vê, irmãos, eu era criança, irmão, muito assim, eu não tinha noção, mas era Deus me usando para falar com a minha mãe, né? E depois Deus fez uma obra na vida dela, antes dela falecer. O Senhor converteu o coração dela, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, pediu o batismo, foi batizada, e depois dela ser batizada, uns 2 meses depois aproximadamente, Deus recolheu ela. Deus já tinha um chamado e Deus já estava me usando para falar com ela. E eu, tão pequenininha, não sabia de nada. E ali eu falei assim, daí ela falou assim: para de falar bobagem, Carmelita, para de falar bobagem, você está falando bobagem, não fala bobagem. A santa, a Nossa Senhora Aparecida, a santa isso, a santa aquilo, ela é a nossa proteção, ela é a que nos protege. Por isso que eu venho aqui orar, buscar, rezar por nós, porque é ela que nos protege. Aí eu falei assim: minha mãe, não é ela que nos protege. Mas para de falar besteira. De onde você tá tirando essas besteiras, menina? Para de falar bobagem. Eu falei: não, mãe, não é ela que nos protege. Não é. Quem nos protege é o Papai do Céu. É o Papai do Céu que nos protege, não é ela. E ali ela falou: ah, para de falar bobagem. Sai, sai, vai brincar, sai daqui. E eu saí, né? Eu saí, fui brincar. Então, irmãos, Deus, ele não aceita dividir você, ou eu, ou quem quer que seja, com uma imagem. Uma imagem que foi criada por um homem, quem sabe, beberrão, por uma pessoa que não tinha Deus na sua vida. Sabe, a pessoa foi lá, fez um monte de barro, criou aquelas coisas, um Deus para adorar, porque o ser humano parece que ele precisa de alguma coisa que ele veja com os olhos físicos para poder ele crer. E a Bíblia diz, aleluia, que o nosso Deus, ele é espírito. E importa que adoramos a Deus em espírito e em verdade, pela fé. Pela fé nós cremos em Deus. Irmãos, e é uma coisa muito interessante que o meu pai, minha mãe era muito devota, só que os filhos deles, meu pai teve muitos filhos com a minha mãe, os filhos deles, nenhum pendeu para esse lado. Os irmãos acreditam que nem eu, nem minhas irmãs, nem meus irmãos, ninguém gostava de imagem. É impressionante. E eles nos ensinavam. Meu pai e minha mãe levavam nós na missa quando a gente era pequeno. Eles levavam a gente na missa e fazia a gente ajoelhar ali. Enquanto não acabasse, a gente não saía dali. Então, eu e meus irmãos, a gente era ensinado a adorar imagens. Nós somos ensinados a adorar. Só que Deus foi tão lindo e tão tremendo na vida dos filhos da minha mãe que nenhum gostava de imagem. Nenhum deles ficava adorando imagem. Porque Deus já tinha um plano na vida dos filhos dos meus pais. E hoje, meus irmãos, só tem um que ainda não se converteu. Somos em 13 irmãos. 13 vivos, né? Só tem um que não se converteu, mas os 12 já se converteram a Deus. Deus foi salvando um por um, um por um, por um, por um, por um. Então, tem 12 que são convertidos a Deus, que logo que se entenderam por gente, já foi conhecendo a palavra, e um foi passando para o outro, um foi passando para o outro, e hoje estamos na presença de Deus, né? Então, para você ver que Deus, quando ele tem uma obra, não importa a forma em que a pessoa foi ensinado, foi orientado, não importa a forma em que a pessoa vivia. Se Deus tem um chamado, se Deus tem uma obra, Deus vai fazer esta obra. Não importa em que lugar essa pessoa. Porque, irmão, nós vivíamos rodeado de idolatria. Minha mãe fazia aquelas rezas assim, imensas, que não acabava nunca. Sabe? Isso era sempre. Então, nós somos criados nesse ritual, nesse meio da idolatria, de adorar imagens. Mas Deus tinha um plano de salvação.
E com esta palavra eu quero dizer para você que não importa onde o teu filho, onde a tua filha, onde a tua família esteja, se Deus tem um plano de salvação para eles, esta salvação que alcançou você vai alcançar eles também. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, disse Jesus. Guarda bem esta palavra. Não importa em que situação se encontra a sua família. Deus é poderoso para tirá-los de Babilônia e lhe mostrar a verdade, a luz da palavra de Deus. Deus é poderoso. Se ele tem plano, porque a minha família estava num caminho que se nós, os filhos, seguisse aquele caminho de idolatria, olha, irmãos, teve um irmão meu que quando ele se converteu, né, quando ele se converteu a Deus, que ele conheceu a palavra, que a palavra chegou ao coração dele, ele já não gostava de imagem, né? E quando ele se converteu, teve uma vez que ele foi num lugar, e nesse lugar, na casa de um parente nosso, que também era muito idólatra. Irmãos, esse meu irmão deu 5 minutos lá, na vida dele, na casa desse meu tio, que ele foi visitar. Irmãos, ele quebrou todas as imagens da casa do meu tio. Ele quebrou, ele era adolescente, 16, 17 anos na época. Ele quebrou todas as... Então, meus irmãos, eles têm, assim, uma repugnância com imagem. Como pode, né, irmãos? Nós somos ensinados, nós somos orientados a adorar a imagem. Desde pequeno. Desde pequeno. Nós somos ensinados, orientados, e tinha que rezar, e tinha que ir para a missa com a minha mãe, sabe aquela coisa assim? Só que Deus já estava trabalhando no coração de todas aquelas crianças, meus irmãos, no meu, das minhas irmãs, meus irmãos, todos eles. E todos eles hoje são servos de Deus. E Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que quem pregou para minha mãe foi a minha irmã mais velha. Quem pregou a palavra de Deus, porque a minha irmã, ela conheceu a palavra de Deus e ela se entregou para Jesus. Aí logo veio a outra, depois veio outro meu irmão e assim foi indo. Então a minha irmã levou a palavra de Deus para ela se converteu, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador e ficou enferma, né? Ficou muito enferma e ela pediu o batismo e Deus converteu, salvou meu pai e salvou minha mãe. Olha isso, irmãos. Olha o que Deus faz. Olha que Deus lindo. Olha que Deus tremendo. Os filhos, né? Foi quem salvou. Foi os filhos que levou a palavra para os pais. Olha que Deus lindo, irmãos. Olha como que Deus trabalha. Meu pai, ele era idólatra, assim, um católico roxo. Sabe aquele católico roxo? A minha mãe também, né? Pessoas que quem olhava assim, "Ih, esses daí não vão se converter nunca." Só que quando a palavra de Deus, ela chega no coração da pessoa, o espírito da idolatria não resiste, cai por terra. E Deus salvou a minha mãe primeiro, depois salvou o meu pai, e quando eles faleceram, eles eram servos de Deus. Se entregaram para Cristo. Agora eu te pergunto, existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Alamandaraçuide, calamandaraçuri, alamai. Alega o teu coração, mulher. Alega o teu coração, homem. O que o Senhor não pode fazer? Aleluia. Deus salvou meu pai e a minha mãe através dos filhos. Através dos filhos. Então, não existe nada que Deus não possa fazer. Aleluia. Não tenha medo de falar da palavra de Deus para as pessoas que vivem ainda na idolatria.
que vive ainda na idolatria das imagens, é porque a pessoa está com a mente corrompida. Ela não ouviu a verdade da palavra. A Bíblia é clara quando ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é que vai levar essa verdade para aquelas pessoas? Quem é que vai levar essa verdade para os seus parentes? Quem é que vai levar essa verdade da palavra de Deus para aquela pessoa idólatra da sua família? É você, irmão. É você, irmã. É você. A minha irmã, quando ela se converteu, ela não teve medo de ir até minha mãe, levar a Bíblia e mostrar essa palavra aqui do Salmo 115 para ela. Foi esta palavra que Deus deu para minha irmã levar para ela, para o meu pai. Foi esta palavra aqui. E quem é que resiste à palavra de Deus? E quando ela ouviu esta palavra, que os ídolos têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apapa, tem garganta, tem boca, mas não sai som nenhum da sua. Então, quando ela ouviu esta palavra, a verdade, a luz entrou no coração dela. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o que é impossível para o Senhor? Aleluia. O que é impossível? Aleluia. Diz aqui a palavra no Salmo 114. Treme, ó terra. Salmo 114, versículo 7. Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e em um eixo em manancial. Deus está falando aqui sobre conversão. Deus vai converter pessoas da sua família. Você crê? Aleluia. Treme, ó terra, na presença do Senhor, a qual converteu o rochedo em água e um eixo em manancial. Alamassui de cantaravassuri alamai. Este Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é poderoso. Basta você usar a verdade da palavra e mostrar. Não, você não precisa nem ficar explicando, pregando e tentando convencer. Não, se você ler esta palavra para aquela pessoa com a boa intenção do teu coração de que ela conheça a verdade, já é o suficiente para o Espírito de Deus entrar na vida dela, na vida dele. Deus está falando com alguém aqui, que Ele quer te usar para você falar desta palavra para pessoas que vivem na idolatria das imagens. Seja parentes, seja vizinhos, seja conhecidos, seja amigos, seja quem for. Fale da palavra, porque a palavra é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você será o canal. Você será o canal. Aquela pessoa que trabalha com você. Aleluia. Que é uma pessoa idólatra, que é uma pessoa espírita, que é uma pessoa que vive para o outro lado, o lado esquerdo. Aleluia. Deus quer te usar. Não tenha medo de falar desta palavra para aquela pessoa. Não tenha vergonha, não seja tímido. A Bíblia revela, meus irmãos, a Bíblia revela no livro de Apocalipse que os tímidos não entrarão no reino do céu. E ficarão de fora os cães, os que se prostituem, os idólatras e os tímidos não herdarão o reino do céu. Ou seja, os tímidos, quem são os tímidos? Aqueles que têm medo e vergonha da palavra de Deus. Esses são os tímidos que a Bíblia revela. Esses são os tímidos. Não podemos nos intimidar, ser tímidos e ter medo de falar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta eu, você e todos quanto ouvirem a palavra.
Então a Bíblia está dizendo aqui sobre a vaidade dos ídolos. A glória é do Senhor. Deus não dá sua glória para ninguém. Nem para homem, nem para mulheres, nem para ídolos, para ninguém. Deus não dá sua glória para ninguém. A glória é dele. Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Amém? Então, aqui está a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui no último versículo, para já encerrar, diz a Bíblia aqui assim, ó: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Os mortos não louvam ao Senhor. E as imagens de escultura é o quê, meus irmãos? As imagens de escultura, as imagens de escultura é o quê? São ídolos mortos. As imagens de escultura são ídolos mortos. Os mortos não podem louvar ao Senhor e nem aos que descem ao silêncio. Ou seja, aqui fala tanto da morte dos ídolos ser coisas mortas, que nem nós já pregamos aqui, que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Quem morreu, morreu. Deus, ele quer ser Deus daqueles que estão vivos. E aqueles que descem ao silêncio. Ou seja, Deus, ele trabalha por quem está vivo. Deus não trabalha para quem morreu, para quem já morreu. Morreu, acabou a expectação da vida. Então, Deus, os mortos não podem louvar ao Senhor. E mortos aqui também, também aqueles que estão no mundo, que não conhecem a palavra e se recusam a conhecer a palavra, estão mortos perante Deus. Se recusa a conhecer a verdade, se recusa a conhecer a verdade da palavra de Deus. Esses estão mortos, mas ainda há uma esperança, porque eles estão vivos no mundo físico. Fisicamente estão vivos, estão mortos na alma, no espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas ainda há uma esperança para quem está nesse tipo de morte. Ainda existe uma esperança, porque a palavra pode ser apregoada para ele, para ela, e ela pode ser libertada, ele pode ser libertado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a palavra, irmãos, eu espero que você tenha entendido, aleluia, a mensagem do dia de hoje. Deus colocou muito forte dentro do meu coração, e o Senhor falava para mim, minha serva, fale a respeito dos ídolos, a respeito das imagens. Eu falei, está bem, Senhor, assim farei. Aleluia. Então, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer usar você para falar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquela pessoa que trabalha com você, para aquele seu vizinho, seja para quem for, sobre esta palavra. Aleluia. As imagens são abominação para Deus, idolatria. Deus não divide a sua glória com imagens de escultura. A Bíblia está dizendo aqui que é semelhante a eles, aqueles que o adoram. Olha que coisa forte, irmãos. Aleluia. Tornem-se semelhante a ele, versículo 8. Tornem-se semelhante a eles, os que o adoram e a todos que neles confiam. Aqueles que confiam em imagens são amaldiçoados. Porque a Bíblia está dizendo aqui que torne-se semelhante. A Bíblia diz que a imagem, a idolatria, a imagem de barro, de ferro, de pedra, de cobre, é uma maldição. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram, aqueles que nele confiam. É muito forte essa palavra. Olha isso. Louvado seja Deus. Então a pessoa é amaldiçoada porque ela confia numa imagem feita de pedra, de prata, de madeira. Louvado seja Deus. É muito sério essa palavra, é muito forte, mas é a verdade da Bíblia. Torne-se semelhante a eles. Ou seja, malditos.
Aqueles que fazem, aqueles que confiam, aqueles que adoram a imagens de escultura. É a Bíblia que revela, é a palavra que revela. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Que Deus possa abençoar vocês e que a glória do Senhor esteja sobre a vida de vocês. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías 66, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua salvação sobre ti. Levanta-te e resplandece. Quando a Bíblia nos revela levanta-te e resplandece, é para nós nos levantarmos diante da verdade da palavra e não ter medo e nem vergonha de falar que Jesus Cristo está vivo. Ele vive para todo sempre e ele tem poder para libertar qualquer tipo de pessoa. Ele tem poder de salvar, de transformar, de libertar qualquer tipo de pessoa. Deus pode transformar. A Bíblia está revelando aqui que ele converte o rochedo em águas e em um manancial. Aleluia. Deus quer te usar para levar esta palavra de salvação e libertação para alguém. E você que ainda adora católicos aqui, que nos acompanha, porque temos algumas pessoas católicas aqui, é a palavra de Deus, minhas irmãs. É a palavra de Deus que revela. Amém? O teu Deus é vivo. Ele não precisa de um objeto para você adorar ele. Não. Não, 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 não. Você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Você dobra o seu joelho, não dobra o seu joelho na presença de nada, de imagem nenhuma. Porque se assim for, Deus não ouvirá. Deus não ouvirá. Ele é um espírito. Deus é um espírito do bem. Ele é o espírito de luz. Você tem que ter esse espírito do bem e o espírito de luz dentro de você. Dentro de você. Porque Deus não se deixou ver, ninguém nunca viu Deus. Nós o vemos e sentimos pela fé. É a fé que tem dentro de nós que nos faz vê-lo. Pela fé. Pela fé. Alamassui de cantaravassuri alamai. Ele é vivo dentro de cada um de nós. E ele se move, e ele trabalha, e ele opera, e ele abençoa através de nós. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Eu esqueci de falar da água. Pega a sua água e hoje estou colocando a minha água aqui. Aleluia, vamos orar. Espero que você tenha compreendido a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. A idolatria de imagens é abominação para o nosso Deus. Amém? Que Deus possa enriquecer você das bênçãos dos céus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença, Criador do céu e da terra, Pai. Te agradecemos, te louvamos, meu Deus, no nome bendito de Jesus Cristo, aleluia. Te agradeço por esta palavra do Salmo 115, meu Deus, venha de encontro a esta pessoa, venha usá-la nas Tuas mãos para levar a Tua palavra para outras pessoas que não conhecem. Deus, no nome de Jesus, visita este meu irmão, visita esta minha irmã, visita esta pessoa que me escuta, visita ela, dá fé no coração dela, dá graça, dá poder, conhecimento da verdade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada por me livrar, por me guardar, por guardar a minha família, por guardar, Senhor, os meus filhos, meus netos. Meu Deus, muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, aleluia,
pelo ar que estou respirando, porque tu tens, aleluia, permitido que eu venha respirar. Senhor, obrigada, obrigada, obrigada pelo ar que respiro. Obrigada pelo ar que essa irmã respira, que este irmão respira. Senhor, luta nós temos na terra, mas o Senhor tem nos ajudado em tudo, meu Deus. Obrigada. Muito obrigada, Senhor. Grande é o teu poder e a tua glória. E aqui nós oramos sobre esta água e pedimos que o Senhor venha colocar, aleluia, uma partícula do teu sangue, Pai. Oh, viemos te dar graça por esta água, Senhor. Te damos graça pela água, pelo pão, por tudo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Agradecemos, Pai, que esta água, esta irmã que vai beber da água, este irmão que vai beber da água, receba força, receba saúde no seu corpo físico, meu Deus, que seja curado das enfermidades, que seja liberto dos problemas estomacais, que sejam libertos dos problemas de intestino, que seja liberto dos problemas de pulmão, de coração, porque esta água vai percorrer a sua corrente sanguínea e que através desta água ungida, orada na tua presença, aramai de que alamai, rialamassui de canto, revassui de cantaramanai, meu Deus, que ele possa ser liberto dessa enfermidade, que esta mulher possa ser curada dessa enfermidade, que este homem pode ser liberto desta doença, desse vício, meu Deus, liberta pelo teu poder e pela tua glória, esta criança, esse adolescente, esta moça, este moço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita agora, Pai, concede a vitória, meu Deus, pelo poder do teu sangue, alcança a família dele, a família dela, transforma, liberta, salva, toca nos corações, Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence ao pecador dos seus pecados através da palavra. A palavra, quando ela é falada, ela cai no coração da pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que este irmão, que essa irmã seja um vaso, seja um instrumento, seja, meu Pai, um canal de bênção, de salvação e de libertação para todos aqueles que lhe ouvem. Meu Deus, no nome precioso do Senhor Jesus, eu oro, eu agradeço. Muito obrigada, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que todos tenham um dia abençoado na tua presença. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Todos dizem comigo amém. Amém. Que assim seja, que assim aconteça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja e continue sempre com vocês. Deus te abençoe.